Olá pessoal, se você vai fazer a prova de Embu das Artes pelo INEPAM, essa aula é especialmente importante para você. Porque quando a gente olha para o edital, encontra aquele tópico enorme falando em autores renomados da educação, história, pensamento, metodologias e contribuições. A primeira reação é, meu Deus, eu vou ter que estudar todos os autores da educação? E a resposta é não exatamente. E é justamente isso que eu quero organizar com você hoje. Primeiro, uma informação muito importante para a nossa revisão. O edital ele não apresenta uma lista fechada dizendo quais autores necessariamente vão cair na prova. Ele apresenta dentro do conteúdo programático esse tópico sobre autores renomados da educação e depois apresenta uma sugestão bibliográfica bastante ampla. Então, eu não vou chegar aqui e falar para você, estuda esses autores aqui porque são eles que vão cair. Isso seria uma promessa que o edital ele não me permite fazer. O que nós podemos fazer é estabelecer uma prioridade. Ou seja, olhando para o conteúdo programático, para a bibliografia indicada e para a importância desses autores, dentro dos temas cobrados, quais nomes eles merecem mais atenção nessa reta final. E é isso que nós vamos fazer. Eu vou priorizar aqueles autores que eu considero mais estratégicos para você reconhecer na prova. E eu não quero que você fique decorando biografia. Nosso objetivo é outro, é olhar para uma questão e pensar, essa situação tem a cara de quem? Porque é assim que muitas questões de educação podem ser construídas. A banca ela apresenta uma situação de sala de aula, uma concepção de aprendizagem, uma determinada relação entre o professor e o aluno, uma forma de avaliação ou uma metodologia. E aí você precisa identificar qual autor ou teoria está por trás. Então, vamos começar pelos nomes que eu considero indispensáveis. E o primeiro dessa lista é o Jean Piaget. Quando você ouvir falar Piaget, pense principalmente em desenvolvimento cognitivo e construção do conhecimento. Para o Piaget, a criança ela não é simplesmente alguém que recebe informação pronta, ela participa ativamente da construção do conhecimento. E aqui aparecem três conceitos muito importantes: assimilação, acomodação e equilibração. De forma bem simples, pessoal. Imagina que a criança ela encontra uma situação nova. Ela tenta compreender essa situação utilizando os conhecimentos e estruturas que ela já possui. Quando aquilo não é suficiente, ela precisa reorganizar essas estruturas. É aí que entram esses processos de assimilação e acomodação. O Piaget também trabalha com os estágios do desenvolvimento cognitivo: sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Então, pessoal, se uma questão ela falar em desenvolvimento cognitivo, assimilação, acomodação, equilibração ou estágio de desenvolvimento, o Piaget pode aparecer no seu radar aí, né? E prestem muita atenção para essa pegadinha que eu vou falar para vocês. A banca ela pode não escrever Piaget, por exemplo. Ela pode apresentar uma situação e perguntar qual teoria está relacionada àquilo. É você que precisa fazer essa associação. Agora, nós vamos para um nome que mais costuma gerar confusão com o Piaget, que é o Vygotsky, que você já sabe, né? Ele trabalha numa perspectiva histórico-cultural. E aqui eu quero que você guarde algumas palavras, que é a interação social, cultura, linguagem e mediação. Mas tem uma expressão, pessoal, que praticamente grita o nome do Vygotsky quando aparece uma questão, que é a zona de desenvolvimento proximal, que muitos chamam aí, né, a famosa ZDP. Imagina uma criança que ainda não consegue realizar determinada atividade. Com a orientação de um professor ou de outra pessoa mais experiente, ela consegue realizar. Essa situação ela pode estar relacionada à zona de desenvolvimento proximal. Para o Vygotsky, o desenvolvimento humano ele não pode ser separado das relações sociais, da cultura e da linguagem. Então, a associação é o Piaget, desenvolvimento cognitivo, assimilação e acomodação. Vygotsky, interação social, cultura, linguagem, mediação e a ZDP, que é a zona de desenvolvimento proximal. E cuidado, pessoal, porque a banca ela pode pegar uma ideia verdadeira do Vygotsky e colocar o nome do Piaget.
E aí a informação ela pode parecer correta, mas o autor está errado. E é exatamente esse tipo de pegadinha que você precisa aprender a identificar. Agora, vamos para o Henri Vallon. O Vallon, ele também trabalha com o desenvolvimento humano, mas dá uma atenção muito importante à relação entre as diferentes dimensões desses desenvolvimentos. Pessoal, se eu estiver pronunciando algum errado, vocês me perdoem, tá? Se eu estiver pronunciando algum nome incorreto aí. E aqui do Vallon, tem 3 palavras muito importantes, que é a afetividade, o movimento e a cognição. Quando uma questão ela apresenta o desenvolvimento da criança de maneira integrada, considerando aspectos afetivos, motores e cognitivos, Vallon ele está aí nessa questão, tá bom, pessoal? Então, afetividade no Vallon não significa simplesmente ser carinhoso com o aluno. A afetividade é uma dimensão diferente, né, pessoal? Ela é constitutiva do desenvolvimento humano e está relacionada às outras dimensões. Então, vamos fazer uma comparação rápida. O Piaget, desenvolvimento cognitivo. Vygotsky, interação social, cultura e mediação. E o Vallon, afetividade, movimento e cognição. Se você já conseguir separar esses 3, não tem confusão. Beleza? Então agora vamos para o Paulo Freire, que ele tem que ter muita prioridade nessa revisão nossa. Algumas palavras elas têm que ficar associadas imediatamente a ele, que é o diálogo, a problematização, a autonomia, consciência crítica e a educação bancária, que todo mundo sempre ouve, né? Paulo Freire, a educação bancária. Então lembrem sempre disso, tá bom, pessoal? O Paulo Freire, ele faz uma crítica à chamada educação bancária. Então, nessa concepção, né, que ele critica, o professor ele aparece como aquele que deposita conhecimentos e o aluno como alguém que simplesmente recebe esse conhecimento. Então, o Paulo Freire ele propõe uma educação baseada no diálogo e na problematização da realidade. O estudante ele não deve ser tratado como um recipiente vazio. Ele traz conhecimentos, experiências e uma realidade social que precisa ser considerada no processo educativo. Então, se uma questão falar em diálogo, problematização, autonomia, consciência crítica ou crítica à educação bancária, né? O Paulo Freire, ele vai estar aí nessa questão também, tá bom, pessoal? Então, tem uma pegadinha também com Paulo Freire para vocês, que a educação dialógica, ela não significa a ausência do professor, não significa que o professor deixa o aluno fazer o que ele quiser, né? Não significa a ausência de planejamento da sua aula. Existe uma relação pedagógica, existe intencionalidade e existe o conhecimento. Então agora, pessoal, a gente vai dar uma passadinha também pelo José Carlos Libânio, que nós já vimos ele, para quem estudou para o PSS do SEDUC São Paulo 2027, já viu uma aula comigo aí do Libânio. Quem quiser aprofundar mais, pode entrar lá na playlist lá da PSS, que tá lá a aulinha do Libânio, tá bom, pessoal? Então esse autor ele também merece bastante atenção. Ele aparece diversas vezes na bibliografia do edital. Se você for lá e ler a sugestão, tem várias obras dele sobre didática, tendência pedagógica, tem várias obras dele lá para a gente estudar. Então, quando apareceu o Libânio, pensa principalmente em didática e tendência pedagógica. Ele organiza as tendências pedagógicas em 2 grandes grupos, que são os liberais e os progressistas. Entre as liberais tem a tradicional e a renovada e a tecnicista. Tem esses 3 dentro da liberal, beleza? E tem a liberal e a progressista. E na progressista tem a libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. Então, pessoal, prestem muita atenção aqui, ó. A palavra progressista, nesse contexto, não significa simplesmente uma aula moderna, tecnológica, divertida, né? É uma classificação teórica das tendências pedagógicas. E aqui existe uma associação muito importante. Pedagogia libertadora, Paulo Freire. Pedagogia crítico-social dos conteúdos, Libânio. Então, se a questão apresentar uma determinada relação entre professor, aluno, conteúdo, sociedade, você precisa identificar qual concepção pedagógica está sendo descrita.
Agora, pessoal, nós vamos para o John Dewey. Ele aparece diretamente na bibliografia do edital. E a palavra que eu quero que você associe a ele é a experiência, tá bom? O Dewey, ele aproxima a educação e a vida. A escola, ela não deveria ser completamente separada da experiência concreta do estudante. A aprendizagem, ela envolve experiência, participação, investigação, reflexão e resolução de problemas. Imagina um professor que apresenta um problema concreto. Aí os alunos vão lá e fazem a investigação, testam várias possibilidades, refletem sobre aquilo, tentam buscar soluções. Essa situação, ela pode aproximar muito as ideias de Dewey. Então, cuidado para não reduzir ele à ideia de aprender brincando. A proposta, ela é muito mais profunda que isso. A experiência, ela tem papel central no processo educativo. Agora, pessoal, vamos para Maria Montessori. Aqui as palavras-chave dela são a autonomia, ambiente preparado, materiais e observação. Na proposta montessoriana, o ambiente ele é cuidadosamente organizado para favorecer a atividade e a autonomia da criança. Então, o professor ele não é simplesmente aquele que vai passando o conteúdo o tempo todo, né? O professor ele observa, organiza esse ambiente e acompanha o desenvolvimento do aluno. Então, se uma questão ela apresentar uma criança trabalhando com autonomia, em um ambiente preparado, utilizando materiais específicos e com o professor atuando como observador e orientador, Montessori deve aparecer no seu radar. Outro nome importante é o Freinet, né? O Freinet, ele valoriza uma escola relacionada à vida, à experiência, à participação dos alunos. A proposta dele envolve bastante a cooperação e a expressão dos estudantes. E ele ficou conhecido, pessoal, por práticas como o texto livre e a imprensa escolar. Então, pensa no Freinet aqui, né? Quando aparecem cooperação, expressão, participação dos alunos e relação entre a escola e a vida. E agora, pessoal, nós vamos para o De Crowley, né? Que é o Jean-Ovid De Crowley. E aqui nós temos uma associação muito direta, que são os centros de interesse. O De Crowley ele está associado à organização do trabalho educativo, considerando interesses e necessidades da criança. Então, se aparecer centros de interesse, pense no De Crowley. Outro nome presente na bibliografia é o Edward Chapanet. Ele está relacionado, pessoal, à educação funcional e à valorização da atividade e das necessidades da criança. Então, você não precisa transformar isso numa enorme biografia, né? Para essa reta final agora, pessoal, só vai conhecendo, né? Vamos reconhecer essas associações, né? E aí, pessoal, tem o Philippe Perrenu também, né? O Perrenu aí, né? E aqui eu quero que você guarde uma palavra que do Philippe Perrenu competências. Ele discute competência para ensinar e para agir diante de situações complexas. E competência não significa simplesmente decorar um conteúdo, é conseguir mobilizar conhecimentos, habilidades e recursos para enfrentar uma situação. E isso conversa diretamente com um dos temas do edital, que é a avaliação por competência. Se você abrir o edital lá, você vai ver que lá tem o tema de avaliação por competências. Então, quando uma questão ela fala para você que disser que avaliar competência significa apenas verificar a capacidade de memorizar a informação, desconfie. A ideia de competência ela envolve mobilização e utilização do conhecimento em situação concreta. E aí, pessoal, temos também aqui o Doug Lemov, né? O Lemov, nós também falamos sobre ele no PSS, nós fizemos 3 aulas do Doug Lemov, né? Ele é um pouco diferente dos autores que nós vimos até agora, porque ele aparece na bibliografia com o livro Aula Nota 10, que foi o que a gente estudou no PSS. E ele está muito relacionado às técnicas práticas de sala de aula e a gestão da sala. Então, pessoal, imagina um professor que em vez de ele ficar repetindo, não conversem, para de bagunça, presta atenção, ele começa a falar, abram o livro na página 10. Pessoal, olhos no quadro, escrevam a resposta, compare sua resposta com a do colega,
Vocês entenderam essa diferença? Em vez de ficar falando para o aluno que não deve fazer tal coisa, ele tem que deixar mais claro a ação que ele espera daquele aluno. Então, esse tipo de situação ele pode aparecer em uma questão relacionada às técnicas de Lemov. E aqui, novamente, a banca pode não perguntar diretamente qual é a técnica de Lemov. Ela não vai fazer isso, ela pode apresentar o professor em ação. Você precisa reconhecer o princípio. Agora eu quero fazer uma pausa para falar de outros dois autores que nós não podemos ignorar, que é o Lucchesi, o Cipriano Lucchesi, e a Jussara Hoffmann. E por que nós não podemos ignorar os dois? Porque eles estão diretamente relacionados a um tema muito importante desse edital, que é a avaliação. O Lucchesi, ele aparece na minha bibliografia com a obra Avaliação da Aprendizagem Escolar. E a Jussara Hoffmann aparece com Avaliação Mediadora. Então, se você está estudando os autores e pensou o seguinte, avaliação eu vejo depois, não faz isso. A avaliação também aparece através dos autores. Lucchesi é muito importante para compreender a avaliação da aprendizagem. E o Hoffmann é uma referência importante quando falamos em avaliação mediadora. E isso conversa diretamente com o conteúdo programático, que cobra processo de avaliação educacional, formas inovadoras e clássicas de avaliação e avaliação por competência. Então eu colocaria esses dois no seu radar. Agora vamos falar rapidamente de Émile Durkheim, Aparece na bibliografia também e é importante principalmente quando nós pensamos na educação como um fenômeno social. A educação, ela exerce uma função social na formação das novas gerações. Então ela está relacionada à sociedade, aos valores e às formas de convivência. Então quando a questão falar sobre função social da educação, socialização ou formação das novas gerações, o Durkheim pode aparecer. Agora percebem o que nós fizemos. Nós não tentamos transformar uma aula em uma leitura de toda a bibliografia do edital, porque a bibliografia ela é enorme. E não seria inteligente nós ficar aqui horas decorando dezenas de nomes sem conseguir reconhecer os conceitos principais. Então, nós estabelecemos uma prioridade. Piaget, Vygotsky, Vallon, Paulo Freire, Libânio, Dewey, Montessori, Freinet, De Crolles, Perrenot, Lemov. E depois nós complementamos com autores importantes para temas específicos, como Lucchesi, Hoffmann na avaliação, e Rogers, Durkheim, Claparede e Pestalozzi. Mas eu quero reforçar uma coisa, pessoal, isso não é uma previsão do gabarito, tá bom? O edital não diz que esses serão os autores cobrados, pelo amor de Deus, Nós estamos fazendo uma estratégia de revisão aqui, tá? Tem outras coisas que podem cair e isso é o que eu acho mais importante, tá bom, pessoal? Para quem não conseguiu estudar, que vai pegar só um resumão para fazer a prova e vamos dizer assim, Então, o edital ele apresenta os autores renomados da educação, história, pensamento, metodologias e contribuições. E depois ele traz a sugestão bibliográfica. E a partir disso, nós identificamos autores que merecem uma maior prioridade. Então, tem uma forma muito boa de estudar isso para a prova. Quando aparecer uma questão sobre um autor, você tem que fazer 4 perguntas. A primeira pergunta, como esse autor entende a aprendizagem? Segunda pergunta, qual é o papel do professor? Terceira, qual o papel do aluno? Quarta, qual conceito ou palavra-chave aparece na questão? Se você fizer essas 4 perguntinhas, pessoal, muitas alternativas começam a desaparecer. Então, imagina a questão que fala assim que o aluno ele consegue realizar uma atividade com a ajuda de alguém mais experiente. Vygotsky. Imagine que fale em assimilação e acomodação. Piaget. Afetividade, movimento e cognição. Vallon. Diálogo, problematização e crítica à educação bancária. Paulo Freire. Tendências pedagógicas. Libânio. Experiência e investigação. Dewey. Ambiente preparado e autonomia. Montessori. Centros de interesse. De Crolles. Competências para situações complexas. Perrenot. Avaliação mediadora, Hoffmann. Avaliação de aprendizagem, que foi o último que nós vimos, Lucchesi.
Percebe, pessoal? Você começa a criar um mapinha mental. E esse mapa ele é muito mais útil do que ficar decorando simplesmente. Piaget nasceu em tal ano, Vygotsky nasceu em tal lugar, Freinet publicou tal obra. Não, pessoal, essas informações elas aparecem, mas não são o centro da revisão. O que eu quero é que você consiga olhar para a questão e reconhecer a teoria, porque a prova ela não vai colocar o nome do autor em letras grandes dizendo agora é uma questão de Vygotsky. Não, você vai receber uma situação, você vai receber alternativas e vai precisar reconhecer quem está por trás daquela ideia. Então cuidado, pessoal, com uma das pegadinhas mais clássicas das provas de educação. A banca ela apresenta uma afirmação verdadeira, mas atribui ao autor errado. A ideia parece concreta, o conceito existe, a alternativa parece bonita, mas o autor não é aquele. Por isso, quando você estudar, não pensa apenas, isso está certo? Pense também, isso está certo e pertence a quem? Essa segunda pergunta, ela pode fazer toda a diferença na sua prova, porque tem muita pegadinha com isso, viu, pessoal? Em provas de educação. E com isso, nós fechamos essa primeira revisão de autores da nossa reta final para a prova de Embu das Artes do concurso de vocês aí. Mas, pessoal, não é para você sair daqui achando que você precisa decorar uma enciclopédia inteira, tá bom? Vamos com o mapa, tá bom? Então, o mapa nosso é o seguinte: Piaget, desenvolvimento cognitivo, assimilação e acomodação. Vygotsky, interação social, cultura, mediação e zona de desenvolvimento proximal, a famosa ZDP. Vallon, afetividade, movimento e cognição. Paulo Freire, diálogo, problematização, autonomia e educação bancária. Libânio, tendências pedagógicas e didática. Dewey, experiência. Montessori, autonomia e ambiente preparado. Freinet, cooperação e expressão. De Crowley, centros de interesse. Perrenot, competências. Lemove, técnicas práticas de sala de aula, que ele faz com um livro nota 10, né? Aula nota 10. Lucchesi e Hoffman, avaliação. E tem os outros autores, pessoal, que aparecem na bibliografia e eles podem ser estudados conforme seu tempo disponível aí, né? Mas como eu sei, professor, a TPC, alguns estão na API, 9 horas, né? Então, é difícil, né? Então, mas essa é a estratégia, beleza, pessoal? Não tenta adivinhar a prova, mas chega nela lá reconhecendo o máximo possível. Isso é sobre quem, né? E assim por diante. Então, não fique estudando só lendo. Depois dessa aula nossa, procura questão, faz questão, tá? Identifica o autor daquela questão, explica para você mesmo por que aquela alternativa está correta. E quando você errar, não fica assim, eu errei. Não, você tem que se perguntar, qual autor que eu confundi? Qual conceito eu não reconheci? Porque é assim que você transforma uma revisão em preparação de verdade. Então, na próxima aula, pessoal, nós vamos avançar para outros pontos importantes do edital. E se a prova está chegando, agora é hora de estudar com estratégia. E vamos para a próxima aula aí, pessoal. Bons estudos!